Boa noite a todos. Hoje a nossa equipe irá apresentar sobre mudança organizacional e administração do estresse, que é o capítulo 18 do livro. E a nossa equipe é formada pela Aline Curpiel Ribeiro, por mim, Amabile Maria Bússolo, pela Caroline Mumick e pela Joyce Alain. Bom, vou falar um pouquinho sobre as forças que vêm influenciando os executivos a fazerem mudanças nas organizações. As organizações de hoje, elas enfrentam um ambiente cada vez mais dinâmico e que se altera frequentemente. Isso exige que elas se adaptem às novas condições. Existem 6 forças específicas que estimulam a mudança. Dentre elas está a natureza mutável da força de trabalho. Por exemplo, quase todas as organizações hoje têm de se ajustar a um ambiente multicultural. As políticas e práticas de recursos humanos tiveram de mudar para conseguir atrair e reter essa força de trabalho mais diversa. Várias empresas hoje elas estão precisando investir muito em treinamento para melhorar as habilidades de seus funcionários. Outro ponto é que a tecnologia ela está mudando o trabalho e as organizações. Por exemplo, os computadores agora são comuns em todas as empresas, além do uso frequente de celular. Em relação aos choques econômicos, eles vêm impondo contínuas mudanças das organizações desde o início dos anos 70, quando o preço do petróleo nos mercados internacionais quadruplicou da noite para o dia. Já em relação ao aumento da competição, significa também que as organizações já estabelecidas elas precisam se defender tanto dos concorrentes tradicionais, que desenvolvem novos produtos e serviços, como das empresas pequenas e empreendedoras, que surgem com ofertas inovadoras. As organizações bem-sucedidas serão aquelas capazes de mudar para responder à concorrência. As tendências sociais também se modificam. Em comparação com 15 anos atrás, por exemplo, agora as pessoas conversam e trocam informações pela internet. Outro ponto para a mudança está na política internacional, que ocorreu nos últimos anos. Por exemplo, quando houve os ataques terroristas de 11 de setembro, que causaram mudanças para práticas administrativas. Bom, algumas organizações elas tratam todas as mudanças como ocorrências acidentais. Porém, agora a gente vai falar da mudança como uma atividade intencional e orientada para resultados, chamada de mudança planejada. Para que uma organização sobreviva, ela tem de responder às mudanças em seu ambiente. Quando a concorrência lança novos produtos ou serviços, quando o governo baixa novas leis, quando importantes fontes de insumos saem do mercado ou quando qualquer outra mudança ambiental desse tipo acontece, a organização ela precisa adaptar-se ao novo cenário. Esforços para estimular a inovação, programas de autonomia para os funcionários e adoção do trabalho em equipe são alguns exemplos de atividades da mudança planejada, além de também estar voltada para a mudança do comportamento das pessoas e dos grupos dentro da organização. Quem é responsável pela administração das atividades de mudança dentro da organização? A resposta é os agentes da mudança. Eles podem ser executivos ou não, funcionários da organização ou consultores externos. Em alguns casos, os executivos das empresas contratarão serviços de consultores externos a fim de obter consultoria e auxílio para a implementação de grandes mudanças. Como são externos à organização, esses consultores geralmente podem oferecer uma perspectiva mais objetiva em comparação com os agentes internos. Entretanto, apresentam certa desvantagem porque usualmente têm uma compreensão inadequada sobre a história, a cultura, os procedimentos operacionais e as pessoas na organização. Os consultores externos eles também se mostram propensos a iniciar mudanças mais drásticas porque não precisam conviver com as repercussões do processo. Por outro lado, quando os executivos ou especialistas internos atuam como agentes de mudança, costumam se mostrar mais ponderados, porque terão de conviver com as consequências de suas ações. Uma das descobertas das pesquisas sobre comportamento organizacional e de pessoas é que as organizações e seus membros resistem à mudança. As principais fontes de resistência à mudança estão divididas em duas categorias, individuais e organizacionais. As fontes de resistência individual à mudança residem nas características humanas básicas, como percepção, personalidade e necessidades. As fontes organizacionais residem na própria estrutura da organização. Veremos agora algumas das táticas que podem ser usadas pelos agentes de mudança para enfrentar as resistências. Primeiro, educação e comunicação. A resistência pode ser minimizada por meio da comunicação com os funcionários, para ajudá-los a compreender a lógica da mudança. Essa tática pressupõe basicamente que a fonte da resistência é a falta da comunicação ou a pouca informação.
A comunicação ela pode ser realizada por meio de discussões individuais, memorandos, apresentações em grupo ou relatórios. Segundo, participação. É difícil que uma pessoa resista a uma mudança se tiver participado da sua decisão. Antes que a mudança seja feita, deve-se inserir no processo decisório os que se opõem a ela, contanto que os participantes tenham competência para dar uma contribuição significativa. Seu envolvimento ele poderá gerar comprometimento e melhorar a qualidade da decisão final. Terceiro, facilitação e apoio. Os agentes de mudança eles podem oferecer uma série de esforços apoiadores para reduzir a resistência. Quando o funcionário demonstra muito medo e ansiedade, o aconselhamento e a terapia, o treinamento em novas habilidades ou uma pequena licença remunerada pode facilitar o ajuste. Quarto, negociação. É uma forma de o agente de mudança lidar com a resistência potencial em trocar algo valioso pelo afrouxamento da resistência. Quinto, manipulação e cooptação. A manipulação se refere a tentativas de influência disfarçada, a distorção de fatos para torná-los mais atraentes, a sonegação de informações indesejáveis e a criação de falsos rumores para induzir os funcionários a aceitar as mudanças são alguns exemplos de manipulação. Se uma empresa ameaça fechar uma de suas unidades caso seus funcionários não aceitem um corte nos salários, os dirigentes estão lançando mão da manipulação. A cooptação, por outro lado, é uma mistura de manipulação com participação. É uma tentativa de conquistar os líderes dos grupos de resistência, oferecendo papéis chaves nas decisões sobre as mudanças. Busca-se a opinião desses líderes não porque isso vá resultar em uma decisão melhor, mas apenas para obter sua concordância. Por último, a coerção. A última das táticas é a coerção, ou seja, o uso de ameaças diretas ou de força sobre os resistentes. No exemplo da ameaça de fechamento de uma unidade da empresa, caso os funcionários não aceitem a redução salarial, se isso realmente acontecer, a tática será rotulada de coerção. Por fim, nenhuma discussão sobre a resistência à mudança ela poderia estar completa sem uma menção às políticas da mudança. A política de mudança sugere que o ímpeto, ou seja, o impulso para a mudança, vem provavelmente de agentes externos da empresa, de novos funcionários ou de executivos deslocados da estrutura de poder central. Executivos que fizeram sua carreira toda dentro da organização e finalmente chegaram a uma posição de poder na hierarquia costumam ser um grande obstáculo à mudança. A mudança em si representa uma ameaça bem concreta aos seus status e à sua posição. Mesmo que eles implementem mudanças, podem sinalizar para vários grupos, ou seja, acionistas, fornecedores, funcionários e clientes, que eles têm o domínio dos problemas e se adaptam ao ambiente dinâmico. Evidentemente, como é fácil adivinhar, quando forçados a introduzir mudanças, esses poderosos de longa data eles tendem a implementar mudanças pequenas, porque mudanças radicais são excessivamente ameaçadoras para eles. E agora a gente vai estar falando então sobre as metodologias são o modelo de 3 etapas de Levin, o plano de 8 passos para a implementação da mudança de Coulter, a pesquisação e o desenvolvimento organizacional. Começando então pelo modelo de 3 etapas de Levin. Esse modelo ele é baseado nas etapas descongelamento, movimento e recongelamento. Para esse modelo, a gente pode fazer uma analogia do processo com a física. Quando a gente quer colocar um corpo que está parado em movimento. Então, nesse nosso exemplo, a gente vai usar um carrinho parado. Quando esse carrinho está parado, a gente diz que ele está em equilíbrio. Traduzindo isso para a organização, significa que as atividades e a rotina da empresa estão ocorrendo conforme o padrão. E a esse estado, o autor adotou o nome de status quo. E para sair do equilíbrio e conseguir movimentar o corpo, é preciso vencer a resistência e a inércia. Dentro do modelo, essa etapa é a etapa que a gente vai chamar de descongelamento, que é justamente quando a gente vai trabalhar com essas resistências que a mudança gera, conforme que a Joyce conversou com a gente, né, um pouquinho, para poder a gente então sair desse status quo. E isso pode ser feito de 3 formas diferentes, que são a etapa de movimento. Essas formas são estimular as forças propulsoras,
ou seja, agir e incentivar para dirigir o comportamento no sentido contrário ao do status quo. Reduzir as forças restritivas, que é trabalhar com as razões que vão impedir a saída desse equilíbrio. E o terceiro movimento, o terceiro modo seria trabalhar então com as forças propulsoras e as forças restritivas ao mesmo tempo, para ali poder estar coordenando e conseguindo fazer com que haja esse movimento. E, bom, seguindo o modelo, então, a terceira etapa, o próximo passo, é o recongelamento, que é justamente devolver a estabilidade e voltar ao status quo. Agora que o nosso carrinho, então, ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em equilíbrio dinâmico. E essa fase ela é muito importante para garantir que a mudança se estabeleça e dure. Isso pelo equilíbrio das forças, então, desse estímulo e redução das forças que a gente viu anteriormente. Passando ao plano de 8 passos de Coulter. Seguindo o modelo de Levin, o John Coulter resolveu aprimorar e assim ele descreveu o seu modelo. E para isso ele buscou olhar para os erros mais comuns que acontecem quando executivos querem implementar uma mudança, criando então o seu plano de 8 passos. Os primeiros 4 passos são estabelecer um senso de urgência para gerar uma razão motivadora pela qual a mudança seria necessária. O segundo é formar uma coalizão com força suficiente para liderar a mudança. O terceiro é gerar uma nova visão para direcionar a mudança de estratégias para que ela seja conquistada. E o quarto é comunicar a visão então, da organização. E esses 4 primeiros passos eles estão ligados à fase de descongelamento que a gente viu em Levin. Passando para os próximos 3 passos, eles vão se relacionar então à fase de movimentação. E eles são dar autonomia aos outros para a busca da visão, removendo barreiras e encorajando as pessoas a assumir riscos e soluções criativas para os problemas. O sexto é criar, planejar e recompensar metas de curto prazo que encaminham a organização para uma nova visão. E o sétimo é consolidar as melhorias, reavaliar as mudanças e fazer os ajustes necessários nos novos programas. E como a gente viu lá em Levin, o último passo é o recongelamento, que é voltar a esse estado de equilíbrio. E aqui, nesse passo, em Coulter, ele é o reforçar as mudanças por meio da demonstração do relacionamento entre os novos comportamentos e o sucesso da organização. Assim, a gente fecha o plano de 8 passos de Coulter. O que a gente vai estar vendo hoje é a pesquisação, e esse método ele vai se desenvolver por meio da metodologia científica, como o uso de coleta de dados, que vai permitir a escolha das ações de mudança. E a gente vai entender melhor esse processo ao longo da discussão desse método. E entre as suas características de destaque está o foco no problema e a redução da resistência à mudança pela promoção do envolvimento dos funcionários nessa pesquisa, na metodologia. Então, quando a gente envolve os funcionários para participar do movimento, eles vão estar mais aptos à mudança no futuro. E, bom, para isso, esse processo ele vai ser dividido em 5 fases, que são diagnóstico, análise, feedback, ação e avaliação. Vamos conversar então um pouquinho sobre o que é cada fase. A primeira fase é a fase de diagnóstico, e ela é quando o agente da mudança ele vai buscar informações sobre o problema e as preocupações que estão ocorrendo em torno da mudança, pela avaliação de registros e a realização de entrevistas com os membros da organização. O segundo passo é a análise. Esse passo, o agente de mudança ele vai resumir então a coleta de dados em questões básicas, áreas de problemas e ações possíveis. O terceiro passo é o feedback, que é o compartilhamento das informações colhidas pelo agente de mudança com os outros funcionários da empresa, para juntos construírem a solução e o plano de ação dessa solução. O quarto passo é a ação, que é o passo que vai de fato concluir as ações que a gente viu então no feedback. E o último passo é a avaliação, que é a comparação do estado inicial que a gente pesquisou lá em diagnóstico com depois da implementação da mudança, para avaliar a eficácia das ações que foram realizadas e se tiver algum problema, voltar nas etapas e assim refazer o processo, para que garantir a efetivação e eficácia dessa mudança. E assim a gente vai fechar um modelo de pesquisação. O último modelo que a gente vai estar vendo hoje, metodologia, é o desenvolvimento organizacional. Esse método ele funciona um pouquinho diferente, porque ele vai dizer respeito a diversas ações planejadas, Então, não só uma ação, não só uma técnica, como a gente viu anteriormente, para garantir que a mudança ocorra. Para isso, ela vai estar seguindo os valores humanos,
a democracia e objetivando a eficácia organizacional e o bem-estar dos funcionários. E para isso ela vai estar usando de alguns princípios para nortear suas atividades. Quais são esses princípios? Esses princípios são respeito pelas pessoas, ou seja, as pessoas são vistas como responsáveis, conscientes e dedicadas, e devem ser tratadas com dignidade e respeito. O segundo princípio que vai nortear é a confiança e o apoio. A organização eficaz e saudável se caracteriza por um clima de confiança, autenticidade, abertura e apoio. O terceiro princípio é a equalização do poder. Então, a organização ela é eficaz, ela é eficaz quando ela não vai enfatizar a autoridade e o controle hierárquico. O quarto princípio é a confrontação, que é quando os problemas não devem ser varridos para debaixo do tapete. Eles devem ser confrontados abertamente e discutidos, enfim. E o quinto princípio é a participação. Ou seja, quanto mais as pessoas afetadas por uma mudança participarem das decisões relacionadas a esse processo, mais elas se comprometem com a implementação da mudança. Então, por isso que a participação é muito importante. Agora que a gente entendeu a teoria por trás do desenvolvimento organizacional, vamos entender como ele funciona de fato na prática. E para isso, vamos desenvolver diversas técnicas, entre essas as que estão apresentadas aqui na tela, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Quais são? Vamos começar então por treinamento de sensibilidade. Essa técnica precisa de uma equipe, e essa equipe ela vai ser conduzida por um agente de mudança. E vai ser convidada a analisar o seu próprio comportamento e o impacto do seu comportamento nos colegas, nos outros membros da equipe. E para isso acontecer, vai ser realizado por meio de interações livres, como discussões e dinâmicas, mas sem ter uma estrutura exatamente definida e sem ter um líder que norteie a situação, né? Então, por isso, mais livre. A segunda técnica que a gente vai estar vendo hoje é o levantamento de feedback. Essa técnica nada mais é do que o uso de um questionário com perguntas sobre a comunicação, satisfação, coordenação e trabalho de equipe para líder e liderados. Os resultados são então compartilhados e a partir desse ponto são discutidos em equipe, fazendo uma discussão das soluções possíveis daqueles problemas que foram encontrados. Aqui a gente prioriza equipes que sejam de um mesmo setor, de uma mesma área. A próxima técnica que a gente vai estar olhando e estudando hoje é a consultoria de processo. Nessa técnica, o ponto principal é utilizar um consultor externo para ajudar a ver os problemas que quem está dentro da organização não consegue enxergar. Mas lembrando que não é função desse consultor encontrar o problema ou a solução de algum problema, e sim ajudar no caminho. Tanto é que é feito dessa forma porque quando esse consultor saia da empresa, esse fluxo, esse processo de achar a solução e achar o problema, ele continue acontecendo. E, para isso, vai estar trabalhando com base na ideia de que a eficácia organizacional pode ser resultado na melhoria das relações internas. Porque trabalhando ali com as equipes, então, melhorando o desenvolvimento interno de uma equipe, as relações internas melhoram o desenvolvimento, e com isso melhora o desenvolvimento como um todo da organização. O próximo técnica que a gente vai estar vendo hoje, a próxima técnica, é o desenvolvimento intergrupal. O objetivo aqui é trabalhar com as relações interpessoais para evitar conflitos e assim facilitar a mudança. Na prática, é realizada uma dinâmica em que cada grupo faz uma reunião para listar as percepções que eles têm de si mesmo, do outro grupo e de como são vistos pelos outros grupos. Lembrando que esses grupos aqui estão dentro das áreas, né? E, a partir daí, os grupos eles vão fazer essas listas, né? E vão comparar essas listas, discutindo as semelhanças e as diferenças entre eles. E depois de feita essa comparação e a busca pelas causas dessas diferenças, esses grupos vão ser desfeitos, vai ocorrer uma integração entre esses grupos para buscar as soluções. E essa técnica ela vai desenvolver a mesma ideia da construção de equipes, que é a melhoria da equipe, do interno, para então melhorando as outras etapas, né, do processo. E assim ter uma melhoria de desempenho em cadeia. E a última é a investigação apreciativa. Ao contrário das técnicas que a gente viu até agora, essa técnica ela não vai trabalhar no problema. Sim, ela vai trabalhar nos pontos positivos. Então, enquanto as outras estavam buscando o problema, querendo achar o problema para ter solução, a investigação apreciativa vai estar procurando os pontos positivos da empresa. E como que ela vai fazer isso? Para isso, ela vai fazer uma dinâmica de 1-2 dias
que vai ter algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de descoberta, que vão ser então levantados os pontos positivos da empresa. A segunda etapa é a etapa de sonho, que quando a partir desses pontos positivos que a gente enxergou e visualizou na etapa de descoberta, vão ser traçados futuros possíveis, que podem ser conquistados com essas características que a gente destacou. O próximo ponto, a próxima etapa é a etapa de desenho, que é justamente definir quais são os pontos positivos em conjunto, né? Então, a gente vai usar esses pontos positivos, a gente vai traçar esses sonhos e ter essa definição, é a etapa de desenho. E, por fim, a etapa do destino é quando a gente vai estar podendo organizar e estruturar, de fato, essas escolhas que foram feitas e o caminho para que saia desses pontos positivos para chegar no sonho. E para isso é realizar um plano de ação e estratégias. E assim a gente finaliza o desenvolvimento organizacional. Agora, falando sobre questões atuais sobre mudança para os executivos de hoje. Nesse tópico, vou comentar 4 questões atuais relacionadas à mudança. Primeiro, como as mudanças na tecnologia afetam a vida profissional dos trabalhadores? Segundo, o que os executivos podem fazer para ajudar sua organização a se tornar mais inovadora? Terceiro, como os executivos podem criar organizações que aprendem e se adaptam continuamente? E quarto, como a cultura afeta a administração da mudança? Então, começando pela tecnologia no ambiente de trabalho. Nessa sessão, eu vou falar sobre 2 aspectos específicos relacionados a processos tecnológicos e ao trabalho: os processos de melhoria contínua e a reengenharia dos processos de trabalho. Iniciando pelos processos de melhoria contínua, o capítulo 1 do livro descreve a gestão da qualidade como uma filosofia de administração voltada à constante satisfação do cliente através do aprimoramento contínuo de todos os processos organizacionais. Essa busca pela melhoria contínua reconhece que o bom não é o bom o suficiente e que até um desempenho excelente pode e deve ser aprimorado. Por exemplo, um desempenho com 99,9% de acerto parece ser o mais elevado padrão de excelência, mas isso não soa de modo tão impressionante quando descobrimos que esse padrão significaria o extravio de 2.000 correspondências por hora no correio norte-americano, por exemplo. Os programas de gestão da qualidade procuram obter a melhoria constante dos processos para que a variabilidade seja continuamente reduzida. Quando reduzimos as variações, aumentamos a uniformidade do produto ou serviço. Isto, por sua vez, resulta em custos menores e maior qualidade. Muitas organizações vêm adotando a melhoria contínua dos processos. Mas o que isso significa para os funcionários e suas atribuições? Significa que eles não podem mais viver das glórias já alcançadas, e algumas pessoas podem sentir um aumento de estresse causado por um clima de trabalho, uma competição que não há ganhador e gera tensão, e há um aumento de pressão para as melhorias de processo que gera ansiedade. Contudo, os programas de envolvimento dos funcionários são parte indispensável da melhoria contínua dos processos. Falando agora sobre a reengenharia de processos, ela também foi apresentada no capítulo 1 do livro, e este conceito é descrito como a maneira pela qual faríamos as coisas se estivéssemos começando do zero. O termo reengenharia vem do processo de tomar um produto eletrônico e projetar uma versão melhor dele. Já no que se refere às organizações, a reengenharia significa recomeçar do início, ou seja, repensar e redesenhar os processos pelos quais a empresa gera valor e faz seu trabalho, livrando-a das operações que se tornaram obsoletas na era da informatização. Os 3 elementos-chave da reengenharia são a identificação das competências distintivas de uma organização, a avaliação dos processos essenciais e a reorganização horizontal por processo. As competências distintivas de uma organização definem aquilo que a empresa é capaz de fazer melhor do que a concorrência. A Dell Computer, por exemplo, se diferencia de seus concorrentes por sua ênfase em um hardware de alta qualidade, serviços e suporte técnico abrangentes e preços baixos. E por que a identificação das competências distintivas é tão importante? Porque ela orienta as decisões sobre quais são as atividades cruciais para o sucesso da organização. Agora falando sobre a avaliação dos processos essenciais. Eles agregam valor às competências distintivas da organização,
São processos que transformam material, capital, informação e mão de obra em produtos e serviços, e também a organização é vista como uma série de processos. Agora, falando sobre a reorganização horizontal por processo, ela se refere a trabalhar com equipes multifuncionais e autogerenciadas, focar nos processos e não nas funções, e eliminar camadas intermediárias de gerência. A reengenharia de processos se popularizou no início de 1990, e empresas dos Estados Unidos, Ásia e Europa já a aplicaram parcialmente. Como resultado, muitas pessoas perderam o emprego, mas quem permaneceu com seu emprego observou muitas mudanças no trabalho, como possuir maiores habilidades, mais interação, desafios e responsabilidades, e, consequentemente, maior remuneração. A implementação para a reengenharia de processos dura de 3 a 5 anos, mas há bastante dificuldade, ansiedade e incertezas por parte dos funcionários. Agora eu vou falar sobre o segundo tópico, que é estimulando a inovação. Não existe uma fórmula precisa para criar um clima de inovação, mas algumas características vêm à tona quando os pesquisadores estudam organizações inovadoras. Essas características são agrupadas em estrutural, cultural e de recursos humanos. A inovação é definida como: a mudança se refere a fazer as coisas de maneira diferente. A inovação é o tipo mais especializado de mudança. É uma ideia nova aplicada para criar ou melhorar um produto, processo ou serviço. Assim, toda inovação envolve mudança, mas nem toda mudança envolve ideias novas ou conduz a melhorias significativas. As inovações podem envolver desde pequenas melhorias incrementais, como a extensão da linha Oreo para incluir novos sabores de biscoito, até novidades radicais, como a ideia de Jeff Bezos de criar uma livraria online que é a Amazon.com em 1994. Agora, explicando um pouco sobre as características que citei anteriormente, que são as fontes de inovação. Começando pelas variáveis estruturais. São 4 pontos que eu vou comentar aqui. Então, primeiramente, falando sobre as estruturas orgânicas, elas influenciam positivamente a inovação. Como tem menos diferenciação vertical, formalização e centralização, as organizações de estrutura orgânica propiciam flexibilidade e adaptação que tornam mais fácil a adoção de uma inovação. Segundo, a experiência proporciona legitimidade e conhecimento acerca de como realizar tarefas e obter os resultados desejados. Terceiro, a disponibilidade de recursos permite que a organização adquira inovações, assuma os custos de gerar inovações e absorva os possíveis fracassos. E, por fim, a comunicação interna entre as unidades é grande nas organizações inovadoras. Agora, falando sobre a fonte cultural de inovação. As organizações inovadoras tendem a possuir culturas semelhantes. Elas estimulam a experimentação e recompensam tanto o sucesso como o fracasso. Dentro da categoria de recursos humanos, tem-se que as organizações inovadoras promovem ativamente o treinamento e o desenvolvimento de seus membros para que eles se mantenham atualizados, garantem sua empregabilidade para que não tenham medo de cometer erros e encorajam os indivíduos a se tornarem campeões da mudança. Os campeões possuem características comuns de personalidade: extrema autoconfiança, persistência, energia e uma tendência a correr riscos. Eles também apresentam características associadas à liderança transformacional e, além disso, os campeões de ideias estão em posições que lhes proporcionam considerável autonomia decisória. Essa autonomia os ajuda a introduzir e implementar inovações nas organizações. Alguns exemplos de empresas inovadoras que o livro ilustra é a L'Oréal, que é uma organização inovadora que encoraja a experimentação. Foi a inovação que transformou a pequena firma francesa na maior empresa de cosméticos e produtos para cabelo do mundo. E a W.L. Gore, que conquistou a reputação de ser uma das empresas mais inovadoras dos Estados Unidos ao desenvolver um leque de produtos diversos, que inclui cordas para violões, fio dental e artigos médicos. Agora, abordando o terceiro tópico, que é criando uma organização que aprende. Nessa sessão, eu vou descrever o que é uma organização que aprende e os métodos para sua administração. Então, o que é uma organização que aprende?
Uma organização que aprende é aquela que desenvolve a capacidade de mudar e de se adaptar continuamente. Da mesma forma que as pessoas, as organizações também podem aprender. Todas as organizações aprendem, voluntariamente ou não. Este é um requisito fundamental para sua existência sustentável. Entretanto, algumas conseguem fazer isto melhor do que outras. Muitas organizações se engajam no chamado aprendizado de círculo simples. Quando ocorrem erros, o processo de correção se baseia nas rotinas prévias e nas políticas vigentes. Por outro lado, as organizações que aprendem utilizam o aprendizado de círculo duplo. Quando um erro é detectado, ele é corrigido de maneira a envolver modificações nos objetivos, nas políticas e nas rotinas padronizadas da organização. O aprendizado de círculo duplo oferece oportunidade de soluções radicalmente diferentes para os problemas e permite grandes saltos de melhoria. Esse quadro resume as 5 características básicas da organização que aprende. Trata-se de uma organização na qual as pessoas abrem mão de suas velhas ideias, aprendem a ser abertas umas com as outras, compreendem como sua organização realmente funciona, formam um plano ou visão com o qual todos concordam e depois trabalham em conjunto para conquistar essa visão. Os defensores da organização que aprende argumentam que ela é um remédio para 3 problemas fundamentais inerentes às organizações tradicionais: fragmentação, competição e reatividade. A fragmentação baseada na especialização cria paredes e chaminés que separam as diferentes funções em territórios independentes e frequentemente inimigos. Uma ênfase muito grande na competição costuma prejudicar a colaboração. E as divisões competem entre si quando deveriam estar cooperando para compartilhar o conhecimento. Uma ênfase na reatividade impede a inovação e a melhoria contínua, e em seu lugar coloca as pessoas para apagar incêndios. Sobre a administração do aprendizado, podemos nos perguntar: como mudar uma organização para transformá-la em um aprendiz permanente? E o que os executivos podem fazer para transformar suas empresas em organizações que aprendem? A resposta é estabelecer uma estratégia, replanejar a estrutura da organização e remodelar a cultura da organização. Agora, como último tópico, tem-se administração da mudança, uma questão de cultura. Diversos aspectos da mudança discutidos aqui são uma questão de cultura. E para ilustrar essa argumentação, eu vou examinar 5 questões. Primeira, as pessoas acreditam que a mudança é possível? As culturas diferem com relação à crença sobre sua capacidade de controlar o ambiente. Nas culturas em que as pessoas acreditam poder dominar o ambiente, os indivíduos têm uma visão proativa da mudança. Segundo, nesse caso, quanto tempo leva para que ela aconteça? As sociedades que pensam a longo prazo, como é o caso do Japão, demonstram considerável paciência para esperar os resultados positivos de uma mudança. Já naquelas voltadas para curto prazo, como os Estados Unidos e o Canadá, as pessoas esperam melhorias rápidas e buscam programas que prometem resultados imediatos. Terceira, a resistência à mudança é maior em certas culturas? Essa resistência é influenciada pelo apego à tradição. Os italianos, por exemplo, enfatizam seu passado, enquanto os norte-americanos se voltam mais para o presente. Então, os italianos tendem a ser mais resistentes às mudanças do que os norte-americanos. Quarta, a cultura influencia a maneira como a mudança é implementada? Em culturas com grande distância de poder, os esforços de mudança tendem a ser impostos de modo autocrático pela direção das empresas. Por outro lado, culturas com menor distância de poder valorizam os métodos democráticos. E por último, os campeões de ideias agem diferentemente em culturas distintas? As evidências indicam que sim. Pessoas inseridas em culturas coletivistas, em comparação com aquelas inseridas em culturas individualistas, preferem apelar ao apoio multifuncional para os esforços de inovação. Para exemplificar a questão de cultura, o livro traz o seguinte trecho: os países do Oriente Médio costumam adotar uma abordagem pacífica em relação às mudanças. Em centros financeiros como Bahrein, no Golfo Pérsico, a cultura determina a separação dos sexos, o que faz com que os bancos mantenham espaços privativos para o atendimento às mulheres. Agora eu deixo a palavra com a Aline. Eu sou a Aline e darei continuidade à explicação deste capítulo, pelo tópico O estresse no trabalho e sua administração.
Falando um pouco sobre o estresse, o que seria o estresse? O estresse é uma condição gerada quando o indivíduo é confrontado com uma oportunidade, limitação, demanda em relação a alguma coisa que ele deseja e cujo resultado é percebido como importante e incerto. O que isso quer dizer? Em uma situação limite, onde é confrontado o limite e a demanda, por exemplo, o funcionário tal quer a promoção, mas para ele alcançar essa promoção ele precisa entregar 10 relatórios, mas ele só tem tempo hábil de fazer 8. Então, ele tem um estresse gerado por essa demanda, que envolve o limite que teoricamente ele não consegue, mas visa essa promoção. Então, o limite ele é causado pela incerteza ou pela dúvida de algo que é importante para aquela pessoa. Agora, falando sobre os fatores que podem potencializar ou não o estresse, dentre eles temos os ambientais, os organizacionais, os individuais. Vale ressaltar que os fatores de estresse são cumulativos. Então, se você tem algum fator de estresse em casa, isso vai levar para o trabalho e vice-versa. Dentre os fatores ambientais, temos os econômicos, os políticos e os tecnológicos. Dentre os políticos, podemos citar uma mudança de governo, do atual para um conservador, por exemplo. Já nos organizacionais, tem demandas de tarefas, de papéis, de demandas interpessoais, a própria estrutura organizacional e até a liderança da organização. Já os fatores individuais, existem os problemas familiares, os econômicos e a própria personalidade. Como foi citado anteriormente, o estresse pode causar diversos sintomas e consequências, porém, essas consequências só vão se concretizar dependendo de como cada ser humano lida com aquela situação. Os sintomas envolvem tanto físicos, psicológicos quanto comportamentais. Dentre os físicos, podemos citar mudanças no metabolismo, aumento no ritmo cardíaco, dores de cabeça e até ataques do coração. Dentre os psicológicos estão a insatisfação, tensão, ansiedade, irritabilidade e até a procrastinação. Já nos comportamentais existem mudanças na produtividade, rotatividade de cargo ou de empresa, mudanças no hábito de alimentação, aumento do consumo de álcool ou de tabaco, fala mais rápida, inquietação e até distúrbios do sono. Agora vamos levantar um questionamento. Eu vivo estressado, o que eu faço agora? Alguns ambientes de trabalho incentivam o estresse e outros querem reduzir ao máximo. E por que isso? Porque, de acordo com uma pesquisa, um nível médio a alto de estresse causa melhor desempenho. Porém, isso não é regra. Um exemplo é socorristas que vivem a carreira inteira com um nível de médio a alto estresse. Eles desempenham um trabalho bom, sim, porém isso não é contínuo. Isso quer dizer que eles não podem ficar a vida inteira no mesmo serviço, porque isso vai debilitar. Então, o estresse deve ser administrado de uma forma que gere bons resultados, mas que não prejudique a saúde dos colaboradores. Agora, abordando algumas alternativas que podem amenizar o estresse no ambiente de trabalho, aqui é umas abordagens individuais que cada pessoa pode ter. Por exemplo, fazer uma lista de atividades que devem ser realizadas no dia, priorizando de acordo com a importância e a urgência, já com toda essa listagem, fazer uma agenda com essas atividades para priorizar o que realmente é importante e o que não é, e conhecer o próprio biorritmo diário. O que seria esse biorritmo? Se você é uma pessoa que produz melhor durante o dia, não tem por que você buscar um cargo noturno, porque você não vai conseguir entregar a mesma coisa, podendo gerar todos aqueles sintomas que eu citei. Então, entender os próprios limites, as próprias limitações e as próprias habilidades e dificuldades ajuda nesse processo de estresse. Agora, falando um pouco sobre as abordagens que as organizações podem tomar, elas envolvem melhoria no processo de seleção e colocação do pessoal. O que seria isso? Se eu tenho uma vaga onde vai ter uma carga de estresse, independente do motivo, eu não vou colocar uma pessoa que é extremamente calma, sensível, porque teoricamente não vai dar certo. O mesmo em situações inversas. Fixação de objetivos realistas. O que seria isso? Não adianta você colocar para sua equipe uma meta 10, sendo que vocês estão no 5. Vai frustrar e vai gerar um estresse por frustração e por não conseguir alcançar a meta. Melhoria na comunicação.
Então, muito do estresse gerado no ambiente de trabalho é por falta de comunicação ou comunicação falha. Outra alternativa seria a implementação de programas corporativos de bem-estar, como uma sala de jogos ou aulas de relaxamento, um ambiente onde você pode se distanciar do estresse em algum momento do seu dia e assim por diante. Agora falando sobre as implicações para os executivos em uma organização. Vale ressaltar que os executivos são os principais agentes de mudança na maioria das organizações, por meio ou das decisões ou do seu próprio modelo de comportamento. Eles dirigem, assim, a mudança de cultura. Vale ressaltar que durante todo o capítulo foram feitos diversos estudos que descobriram que a existência do estresse no trabalho não é, por si só, um fator que implica em redução de desempenho. As evidências indicam que o estresse pode exercer uma certa influência positiva ou negativa sobre o desempenho dos funcionários. Para muitas pessoas, um nível baixo ou moderado de estresse pode capacitá-las a trabalhar melhor para aumentar a intensidade de seu trabalho, a sua atenção e sua capacidade de reagir. Entretanto, um alto nível de estresse, ou mesmo um nível moderado que seja constante e duradouro, pode levar a uma queda de desempenho e até a problemas de saúde, como eu citei, de socorristas ou pessoas que vivem em estresse constante. Obrigado pela atenção de todos e essa seria a nossa apresentação. Muito obrigado.